Fala pessoal, como estão? Bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje vim aqui dar uma pausa um pouco na discussão do Milton Santos, que retomaremos, claro, mas para falar de um assunto muito importante, muito especial para mim, que é o sexto ano do ensino fundamental. Estou gravando esse vídeo principalmente a pedido de um dos meus alunos, Lourenço, que falou, professor, você poderia gravar um vídeo falando um pouco sobre o sexto ano? E, de fato, posso e devo gravar um vídeo falando do sexto ano. Então, é um vídeo que eu não preparei. Eu preferi usar uma espécie de espontaneidade que é típico da infância, né? O ser espontâneo, falar espontaneamente, desregrado. E, de certa forma, sempre aqui eu faço um pouco isso. Mas para dizer um pouco sobre a minha experiência que eu tive, é uma experiência muito curta, recente. Sou professor, eu sou professor há muitos anos, na verdade, né? Mas do ensino fundamental, eu comecei a lecionar no ensino fundamental, fez um ano agora em outubro, e foi uma experiência extremamente marcante na minha vida. Eu, de fato, sou apaixonado pelos alunos do ensino fundamental, eles moram no meu coração, porque eu acho que é a fase, né, que talvez mais nos toque. A infância, né? O ensino fundamental, estou dizendo fundamental 2 anos finais, como chamam hoje, essa transição da infância para a adolescência, é uma fase em que a gente aprende muito, mas mais especificamente em relação ao sexto ano. Eu, como professor, tive muito medo. Quando eu comecei a dar aula, eu tive muito medo de enfrentar o sexto ano do fundamental, porque eu não sabia exatamente como lidar com as crianças, eu tinha muito medo de não me encaixar. E hoje eu posso dizer que é uma das minhas salas preferidas para dar aula, é o sexto ano. Porque é aquela fase da infância onde existe um encantamento que se perde depois, né? A gente, quando cresce, é característico do crescer, do amadurecer, uma espécie de desencanto com o mundo. A gente se desencanta. E eu posso dizer que os verdadeiros gênios são as crianças. As crianças que são profundas conhecedoras do mundo, né? Quando eu vejo os meus alunos do sexto ano, eu invejo a capacidade que eles têm de pensamento. Eu me lembro que eu estava dando uma aula sobre teoria da deriva continental, que é um assunto terrível para explicar para o sexto ano, porque é complexo, né? Como explicar tudo aquilo. E eu dando a aula, e eu falei, e como vocês me provariam que isso daqui, porque a gente está discutindo o Alfred Wegener, né? E o Alfred Wegener foi muito criticado sobre a teoria da Pangeia, disseram que ele era louco, que nunca existiu. E aí eu perguntei a eles, bom, o Wegener oferece esse conjunto de apontamentos do porquê existia uma grande massa continental. Quais argumentos vocês usariam contra isso? Trouxeram argumentos que eu nunca tinha nem imaginado e extremamente poderosos. Por exemplo, eu me lembro de ter falado que existiam minerais glaciais na linha do Equador, que é uma região muito quente. Isso só poderia ser explicado com a movimentação dos continentes. Uma hora o continente estava mais ao sul, mais ao norte, era mais frio, gerava minerais de clima mais frio. Nunca tinha me passado pela cabeça, mas um aluno de 11 anos vira para mim e fala: Mas e os períodos de glaciação, professor? Que são recorrentes no planeta, que é uma coisa, inclusive, óbvia, mas que nós, professores, somos tão engessados nessas teorias, a pensar de acordo com elas, que a gente não se coloca na devida posição crítica. E muitas vezes deixa passar até o óbvio. Então, é um vídeo de homenagem ao sexto ano, mas em homenagem às crianças, né? O Rubem Alves, é, ele dizia, não é possível que as crianças sendo tão inteligentes, os adultos sejam tão imbecis. Né? Foi feito um experimento numa escola em que um professor, um diretor, um pesquisador foi lá e colocou uma caixinha de perguntas para os alunos e para os professores. Então, perguntas relacionadas às matérias. E as perguntas dos alunos, enquanto eram extremamente geniais, principalmente das crianças, dos adultos, professores eram terríveis. Então, o professor de geografia ia lá e colocava qual a capital do estado de Minas Gerais. Enquanto o aluno ia lá e colocava por que o planeta Terra gira?
que é uma pergunta muito mais profunda, muito mais interessante do que saber a capital de Minas Gerais. Então, esse vídeo que eu faço é um vídeo em homenagem a meus alunos queridos do sexto ano, para que não percam, inclusive, esse encanto diante do mundo, de ver beleza no mundo, né? Que se tornem adultos, né? Porque o tempo vai passar, que amadureçam, que cresçam, que assumam suas responsabilidades, mas que nunca percam aquele pedacinho de criança. Eu sofri muito porque eu tentei durante muito tempo negar essa parte da criança que existia em mim, por isso muito medo de dar aula para as crianças, mas eu aprendi a brincar junto, né? E é importante a gente despertar o que há de criança na gente. Que ser criança é ser um gênio. Ser criança é um gênio por quê? Porque a criança ela pensa curiosamente o mundo, criticamente o mundo. Ela quer saber o porquê. Ah, por que isso? Por que aquilo outro? Então, quando eu dou aula no sexto ano, eu sinto que a minha aula vira uma coisa magnífica. Está todo mundo interessado. Aqueles temas interessam. Enquanto que, quando eu dou aula, muitas vezes no ensino médio, muita gente não está muito interessada, e não os culpo, já passaram por tanta coisa e viram que tantas vezes a educação falhou com eles, né? Viram que, na verdade, eles estão ali não porque o mundo é interessante, mas porque eles têm que fazer uma prova, um vestibular, a gente se desencanta com o mundo, mas é importante nunca perder esse desencanto. Então, um grande abraço para todos os meus alunos, não só do fundamental, para quem esse vídeo foi mais direcionado, inclusive mais para o sexto ano, que é a fase em que eles são ainda mais jovens, mas para todos, né, no sentido de terminando o ano, né, para que continuem sempre empolgados com a vida, curiosos, né, porque o sentido da educação é se manter permanentemente curioso, né, se encantar, né, olhar e ver beleza naquilo, não deixar passar as oportunidades que muitas vezes a gente perde de aproveitar uma aula, de se sentir presente, de se sentir, né, aquela presença da curiosidade, das ideias, né? Isso é o mais importante. Então, um grande abraço para todos vocês e até uma próxima.